Legal, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula. Nessa segunda parte, nós vamos continuar tratando sobre competência legislativa da União para tratar sobre licitações. Então, fazendo um rápido resumo do que nós vimos, falamos sobre a competência, o dispositivo, o artigo 22 da Lei 8.666 da Constituição, ao falar sobre competência privativa para legislar sobre licitações, destacando 3 pontos. Primeiro, diferenciar a generalidade, a competência privativa para legislar sobre normas gerais, como relacionada à generalidade material e não aos critérios de resolução de antinomia. Muitos profissionais da área acabam, infelizmente, confundindo esses dois aspectos. Uma coisa são os critérios para resolução de antinomia, lei geral, lei especial. Outra coisa é a reserva estabelecida para competência pelo Constituinte, para a competência legislativa da União sobre o tema licitações e contratos. Pois ao invés de definir competência privativa exclusiva da União para tratar sobre tudo de licitações e contratos, o Constituinte estabeleceu a competência privativa da União para legislar apenas sobre as normas gerais de licitação, o que faz com que eu tenha, então, a competência de estados, municípios e do Distrito Federal para também legislar sobre licitações, agora sobre as regras materialmente específicas. Em relação às regras materialmente gerais, eles devem se submeter àquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E aí vem a outra questão. Ora, mas o que seriam essas regras materialmente gerais? E nós ponderamos que o nosso legislador não aponta quais são as suas regras que detêm esse conteúdo materialmente geral e quais são as suas regras que detêm conteúdo materialmente específico, né? Às vezes, quando tenta explicar isso, o legislador acaba gerando confusão, pois faz referência a uma generalidade ou especificidade dentro do seu próprio corpo de regras e não em relação a essa competência privativa para legislar definida pelo Constituinte. Então, é a doutrina e a jurisprudência que passa a apontar quais seriam as regras materialmente gerais e quais seriam as regras materialmente específicas. Há alguns pontos em que há certa maioria já fechada ou unanimidade, por exemplo, criação de modalidade, parâmetro de modalidade, criação de sanções administrativas na área de licitação, né? São regras materialmente gerais. Critérios de adjudicação são regras materialmente gerais. O TCU entende também que o prazo máximo de validade da ata é uma regra materialmente geral. Interessante. As exceções à obrigatoriedade de licitar, as hipóteses de dispensa, de inexigibilidade, são entendidas também como regras materialmente gerais. Ou seja, essas regras definidas pelo legislador federal valem obrigatoriamente não apenas para os órgãos e entes federais, mas também para estados, municípios e Distrito Federal, já que essas outras unidades federativas não podem dispor de forma diferente sobre esses temas. Em relação às regras materialmente gerais, a lei federal, ao tratar sobre licitações, ela é uma lei nacional. Por outro lado, existem outros pontos que se apresentam claramente como regras materialmente específicas. Competência, formato da comissão, prazo recursal, determinadas formalidades procedimentais, sequência procedimental, algumas ferramentas contratuais, como, por exemplo, aplicação de remuneração variável, acordo de nível de serviços. Tudo isso pode ser entendido como regras materialmente específicas. O que significa que estados, municípios e Distrito Federal podem estabelecer essas regras nas suas legislações próprias, mesmo que estas regras não estejam contempladas na Lei Federal sobre Licitações e Contratos, pois são regras materialmente específicas. E eu citei aqui como exemplo o estado da Bahia, que na sua Lei de Licitações Estadual prevê que a concorrência tem uma sequência procedimental assemelhada à do pregão, com disputa de preços e depois a habilitação. Vejam, uma sequência procedimental diferente do que nós temos na Lei 8.666. É possível isso? Sim, é possível. Rony, é possível que a lei do Estado da Bahia tenha regra diferente da lei federal de licitação? Sim, pois se trata de uma regra materialmente específica. Estados, municípios e Distrito Federal têm competência para legislar sobre esse tema. E o terceiro ponto envolveu o não exaurimento da competência legislativa. Mesmo tendo uma lei geral de licitações, como nós temos a Lei 8.666, por enquanto, né, o governo federal pode estabelecer, ou melhor, o Congresso Nacional pode aprovar outras leis sobre licitação, né, como ocorreu
com a Lei 2462, a Lei do RDC, a Lei 13.303, a Lei das Estatais, né, de 2016, além da Lei 10.520, Lei do Pregão, enfim, nós temos diversos diplomas sobre licitações e contratos, além de algumas regras específicas espalhadas sobre legislações que tratam de temas diversos. Feito essa breve revisão do que nós tratamos na aula passada, vamos então a alguns outros pontos, algumas outras indagações relacionadas a essa competência legislativa sobre licitação dada privativamente ao Congresso Nacional, à União, para legislar sobre normas materialmente gerais e as licitações públicas, né? O primeiro ponto envolve a definição de que a competência da União para legislar sobre licitações, vinculando a todos os demais entes, envolvem apenas as normas gerais, as normas materialmente gerais, o que permite, repito, que estados, municípios e DF tenham também suas legislações próprias de licitação, tratando sobre regras materialmente específicas. O segundo ponto envolve a questão relacionada à legislação federal e eventuais normas identificadas como materialmente específicas. Eu acabei de falar, sequência procedimental, formato de comissão, prazo recursal, são regras, competências, são regras materialmente específicas. E existem regras com esse conteúdo, por exemplo, na Lei 8.666, na Lei 13.303, de 2016, na Lei 10.520. Ora, essas regras de conteúdo materialmente específico que constam na lei federal, elas seriam inconstitucionais? A resposta é não, elas não são inconstitucionais. A diferença é que, quando uma regra, uma lei federal, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que atue com licitações, trata sobre normas gerais, então ela vincula todos os entes. Sejam estados, municípios, ou Distrito Federal, sejam órgãos municipais, estatais estaduais, estarão vinculadas às regras materialmente gerais que constam na lei federal que trata sobre licitação. Agora, em relação às normas materialmente específicas, elas vinculam apenas órgãos e entes federais. Então, esta é basicamente a diferença. Quando a lei federal que trata sobre licitações dispõe sobre uma regra materialmente geral, ela é uma lei nacional, que vincula todas as unidades federativas. Quando ela trata sobre regras materialmente específicas, ela vincula apenas os órgãos e entidades federais, permitindo que estados, municípios e Distrito Federal estabeleçam legislações com regras próprias. A gente sabe que, na prática, grande parte dos estados e dos municípios, a grande maioria deles, se conformam, se submetem a simplesmente repetir o que está definido lá na lei federal, sejam em relação às regras materialmente gerais, sejam em relação às regras materialmente específicas. Agora, é importante para você, que é um profissional mais qualificado, que entende com maior profundidade sobre o tema licitações, perceber que há, sim, uma certa autonomia legislativa para tratar de forma diferente em relação às regras materialmente específicas. E cada vez mais, municípios, estados que possuem seus quadros, boa assessoria, bons procuradores, bons gestores na área de licitações públicas, têm avançado para tentar modificar suas legislações, notadamente em relação às regras materialmente específicas, para atualizar sua legislação licitatória, sua regulamentação licitatória aos grandes desafios vivenciados pelo poder público na atualidade. Porque a nossa Lei 8.666 de 93 não atende mais com presteza e com qualidade a um mundo tão afetado pela revolução tecnológica e pela revolução na forma de comunicação gerada pela internet. Atualizar as novas formas de contratação, as novas formas de comunicação, as novas formas de atuação estatal é uma necessidade de quem atua com contratação pública. E o terceiro ponto, também para reflexão,
relacionada a essa competência privativa da União envolve o estabelecimento pelo Congresso Nacional de leis, né, aprovação de leis que envolvem normas materialmente gerais, mas são definidas pelo Congresso de forma exclusiva. Rony, não entendi. Ora, nós podemos identificar, graças a Deus é uma exceção, mas nós podemos identificar, às vezes, em legislações aprovadas, legislações federais aprovadas sob licitação, que possuem um conteúdo materialmente geral, a delimitação de que elas seriam aplicáveis apenas aos órgãos federais. Né? O exemplo mais claro envolve o pregão. O pregão, quando foi criado inicialmente, a modalidade pregão, portanto, regra materialmente geral, quando foi criada inicialmente, foi criada apenas para entidades federais, para órgãos federais. O que gerou uma crítica de estados e municípios, que questionaram, ora, a competência privativa para legislar sobre normas materialmente gerais e, portanto, criar modalidades. A competência privativa é sua União. Como que você pode criar uma modalidade apenas para si? E a União, à época, percebendo, inclusive, a inadequação dessa criação de uma modalidade apenas para órgãos e entes federais, na reedição da medida provisória do pregão e, posteriormente, na Lei 10.520 de 2002, previu que a modalidade pregão era aplicável não apenas para a União, seus órgãos, como também para estados, municípios e o Distrito Federal, contornando o problema. Mas nós podemos também identificar, por exemplo, a utilização do sistema de registro de preços no RDC, que fala que ele é possível apenas quando a obra for federal ou for custeada com recurso federal. Será que é possível o legislador estabelecer esse tipo de restrição? Ele pode criar uma regra materialmente geral, permitir o uso de determinada modalidade, ou formato, ou procedimento auxiliar para uma pretensão contratual e definir, mas isso só vale para a União? Ou, ao tentar definir que isso só vale para a União, essa regra deixa de ser materialmente geral e seria uma regra materialmente específica. Pode criar a União uma hipótese de dispensa sobre determinado tipo de contratação e definir que esse tipo de dispensa de licitação, que é uma regra materialmente geral, serve apenas para determinado órgão federal? Ou ela deveria, por boa técnica legislativa, envolver aquela área de contratação e não apenas aquele órgão federal? Então, há uma necessidade de aprofundamento da doutrina e da jurisprudência sobre isso. Em nossa opinião, e essa é a posição que nós defendemos no livro, a União, ao tratar sobre normas materialmente gerais, não pode estabelecer regras exclusivas. Ela não pode estabelecer regras exclusivas. Ao tratar sobre normas materialmente gerais, a União deve legislar para todos. E determinada cláusula de restrição apenas às suas contratações deve ser tida como inconstitucional, merecendo ou exclusão ou a interpretação conforme. Tá? Ou a interpretação conforme. Tá. Superado esse ponto, nós vamos passar agora para um outro aspecto que envolve o poder regulamentar em relação às licitações públicas, né? O exercício do poder regulamentar em relação às licitações públicas. Né? Eu não vou adentrar sobre o poder regulamentar propriamente dito, vocês abordarão esse tema, terão esse tema abordado pela professora Raquel, salvo engano, pela professora Raquel Carvalho, que certamente com maestria aprofundará o tema do exercício do poder regulamentar nas contratações públicas. Né? Mas há 3 pontos que eu acredito que merecem destaque aqui para essa nossa aula. Primeiro, perceber que existem limites para o exercício do poder regulamentar. Eu, particularmente, não me filio à corrente tradicional que entende que o regulamento ele tem que ser meramente um repetidor, um explicador da lei. Ele não pode inovar. Né? Eu acredito que o regulamento pode inovar. Ele não pode inovar na restrição a direitos ou na criação a direitos, mas ele pode inovar em relação a procedimentos, ao detalhamento de como deve ser aplicada a lei, né? Ou atuando ainda dentro de um vácuo dado pela lei, né? respeitando sempre o conteúdo definido pelo legislador, ele pode
inovar e acrescer novas regras a serem respeitadas pelo cidadão, pela sociedade, pela própria administração pública, né? Embora, e aí a gente vai avaliar mais adiante, eu tenho que ter muito cuidado que às vezes uma regra constante no regulamento parece manifestar o exercício do poder regulamentar, mas na verdade ela manifesta o exercício do poder hierárquico. Mas é um ponto que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, o primeiro aspecto a ser destacado aqui é que o poder regulamentar se submete a determinados limites, né? Ele não é lei. O poder regulamentar ele está dentro de digamos, do poder normativo, né? De um gênero que nós denominamos poder normativo. O poder regulamentar ele pertence ao chefe do executivo, e não apenas o chefe do executivo federal, mas também o chefe do executivo estadual, chefe do executivo municipal, chefe do executivo do Distrito Federal. E eles detêm essa competência para estabelecer regras de caráter abstrato que explicarão como será aplicada a lei. Esse é o cerne, a principal função do exercício do poder regulamentar. Quando o chefe do executivo atua no exercício do poder regulamentar, ele explica a aplicação da lei para toda a sociedade. Para toda a sociedade. E esse é um aspecto importante para ser fixado quando nós estamos tratando sobre licitações públicas, né? Quando nós estamos tratando sobre licitações públicas. Por quê? Nós acabamos de ver que em relação à competência para legislar sobre licitações, o Constituinte claramente deu competência privativa à União para tratar sobre normas materialmente gerais, mas admitiu competência a estados e municípios e ao Distrito Federal para tratar sobre regras, normas materialmente específicas. Ora, e qual a repercussão disso no exercício do poder regulamentar? Esse é um tema muito pouco tratado pela doutrina. E o que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é, o regulamento federal pode, o chefe do executivo federal, o presidente da República, ele pode, a pretexto de regulamentar uma lei federal que trata sobre regras materialmente específicas, realizar essa regulamentação de forma vinculante para estados e municípios e Distrito Federal, ou essa regulamentação ela só poderia ser aplicada à esfera federal e não a estados e municípios, já que, em relação a essa matéria, estados e municípios podem ter a capacidade, a competência legislativa para tratar sobre o tema e, tendo o seu legislativo a competência para tratar sobre o tema, tem o seu chefe do executivo a competência para regulamentar aquela disposição legal. Esse é um aspecto de reflexão muito importante que não é feito com profundidade, né? O debate não é feito com profundidade pela doutrina. Em nossa opinião, há sim uma restrição ao exercício da competência regulamentar vinculada ao exercício da competência legislativa. O chefe do executivo terá a prerrogativa de exercer o poder regulamentar em relação àquela matéria, aqueles dispositivos, aquele texto legal que compete privativamente ao Legislativo Federal, se for o chefe do Executivo Federal, tratar, né? Em relação às regras materialmente específicas, nós podemos ter uma lei local, lei estadual ou lei municipal e também um regulamento local com regras diferentes daquelas previstas no regulamento federal. Mas vamos dar um rápido intervalo e já já a gente volta para continuar esse assunto.